Você já sentiu que está lutando sozinho? Já caminhou por estradas onde cada decisão parecia sua, mas o peso dos resultados esmagava a sua alma? E se eu lhe dissesse que existe uma força invisível, maior do que qualquer obstáculo, que deseja guiar cada passo que você dá? Uma direção tão precisa, tão cheia de propósito, que mesmo as tempestades fariam sentido. Hoje, talvez você esteja à beira de uma escolha. E pode ser que seja exatamente este o momento em que Deus esteja tentando falar com você. A maioria de nós vive como viajantes apressados em uma estrada desconhecida. Tomamos atalhos, seguimos placas feitas por homens, confiamos em mapas desenhados por corações humanos falhos. E, no entanto, dentro de cada um de nós, existe um sussurro insistente. Pare, escute. Há um caminho melhor. A grande pergunta não é se Deus quer guiar você. A grande pergunta é: você está ouvindo? Ou será que o ruído das preocupações e dos planos próprios tem abafado a voz mais importante da sua jornada? Billy Graham costumava dizer que a vontade de Deus para nossas vidas não é um mistério para ser temido, mas uma dádiva para ser recebida com fé. Muitos procuram sinais espetaculares, esperam trovões ou visões celestiais, quando, na verdade, a mão de Deus trabalha de maneira silenciosa, constante, transformadora. Às vezes, Ele fecha portas. Outras vezes, Ele desperta desconfortos que nos empurram para longe daquilo que parecia seguro, mas era raso. Saber se Deus está dirigindo sua vida é mais do que reconhecer coincidências. É discernir o compasso sagrado que pulsa em meio ao caos. E se cada atraso, cada ruptura, cada mudança inesperada fosse, na verdade, uma instrução amorosa vinda do alto? E se os momentos em que você pensou que havia sido esquecido fossem, na verdade, parte do mais belo plano de formação do seu caráter? Deus não age segundo nossa pressa. Ele molda almas para a eternidade, não para a mera sobrevivência. A sensação de perder o controle pode, paradoxalmente, ser o maior sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Não mais dirigindo sua vida sozinho, mas permitindo que Ele assuma o volante. Hoje, quero convidar você a abrir o seu coração para uma verdade poderosa. A direção de Deus não é uma opção para os fracos, é o chamado dos fortes. Dos que entendem que a verdadeira força não está em resistir ao comando divino, mas em se render a Ele. Talvez nos próximos minutos você descubra que muitas das dúvidas que o angustiam não são sinais de abandono, mas convites de amor. Convites para entregar, confiar e finalmente caminhar em uma estrada onde cada passo ecoa a certeza: aqui é onde eu quero que você esteja. Há momentos na vida em que o peso da indecisão se torna quase insuportável. Um cruzamento de caminhos se apresenta diante de nós, e por mais que tentemos decifrar os sinais, a dúvida persiste como uma névoa teimosa. É nesses instantes que mais ansiamos pela certeza divina, pela confirmação de que não estamos simplesmente vagando em círculos, mas sendo conduzidos por uma mão invisível e poderosa. Billy Graham nos ensinava que a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da convicção de que não estamos sozinhos no caminho. Quantas vezes você já se pegou perguntando em silêncio: Deus, será que é este o caminho que o Senhor quer para mim? Essa pergunta, que brota do mais íntimo da alma, é uma oração mais profunda do que qualquer palavra ensaiada. É o clamor de quem reconhece que seus próprios olhos não são suficientes para enxergar o amanhã. E é justamente nesse reconhecimento de limitação que começa a operação do céu. Deus não guia aqueles que já têm todas as respostas. Ele conduz os que humildemente confessam sua necessidade. A vida é como uma grande tapeçaria tecida a partir de milhões de fios, e cada escolha que fazemos é um entrelaçamento único.
Quando tentamos guiar nossas próprias vidas, acabamos formando nós que não conseguimos desatar sozinhos. Mas quando entregamos o controle a Deus, Ele se torna o tecelão invisível, entrelaçando até nossos erros e quedas em algo belo e significativo. E mesmo que agora você enxergue apenas o avesso confuso da tapeçaria, saiba, do outro lado, Deus está desenhando um propósito eterno. Billy Graham dizia que na jornada com Deus, o como é tão importante quanto o para onde. Nem sempre o que parece rápido ou confortável é o que mais nos aproxima dele. Às vezes o caminho que ele escolhe é íngreme, sinuoso, pontuado de vales sombrios, mas é precisamente nesses lugares que nossa fé é forjada. A mão de Deus não nos conduz apenas para destinos melhores, mas para versões melhores de nós mesmos. E é por isso que muitas vezes, antes de nos mostrar o próximo passo, Ele nos ensina a confiar no escuro. Agora, talvez você esteja pensando, mas como saber se é Deus mesmo que está dirigindo? A resposta, embora profunda, é simples. Quando a paz inexplicável começa a habitar em meio às tempestades, quando as circunstâncias externas gritam medo, mas o seu interior sussurra confiança, quando aquilo que antes parecia imprescindível começa a perder o brilho diante do chamado da obediência, quando mesmo sem entender o todo, você sente que está exatamente onde deveria estar, porque não é mais a lógica humana que guia seus passos, mas a voz do pastor. Imagine uma criança segurando firmemente a mão do pai para atravessar uma rua movimentada. A criança não entende o trânsito, não enxerga a distância, não calcula os perigos. Ela apenas segura a mão e confia. Assim também é conosco diante dos caminhos da vida. Deus não espera que tenhamos domínio sobre o desconhecido. Ele nos chama a segurar sua mão e confiar cegamente em seu amor. Billy Graham lembrava que a verdadeira fé é dar o próximo passo, mesmo quando não conseguimos enxergar toda a escada. Em nossa natureza humana, temos a tendência de querer ver para crer. Desejamos sinais claros, confirmações palpáveis, garantias que nos libertem do risco. Mas o reino de Deus opera em outra lógica, a lógica da fé. A certeza não vem antes da obediência, mas como fruto dela. Quando Deus está dirigindo sua vida, Ele não promete que mostrará o caminho inteiro. Ele promete que caminhará com você passo a passo. E muitas vezes, o primeiro passo precisa ser dado no escuro. A ansiedade que sentimos ao tentar controlar todos os resultados é muitas vezes um indicador de que ainda não entregamos totalmente o volante. Billy Graham nos desafiava a refletir. Quem realmente está no controle da sua vida? Você mesmo, seus medos, seus desejos ou Deus? Entregar a direção é mais do que uma oração. É uma atitude diária de renúncia, confiança e rendição. É acordar a cada manhã dizendo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas como diferenciar a voz de Deus dos nossos próprios pensamentos? Billy Graham ensinava que a voz de Deus nunca contradiz sua palavra. A Bíblia é o compasso seguro em meio aos ventos confusos das emoções e circunstâncias. Deus não guia através de impulsos momentâneos ou caprichos emocionais. Ele guia através da paz, da coerência e da fidelidade à sua verdade. Quando o caminho parece alinhado à sua palavra e gera paz no espírito, é um forte indício de que estamos sendo guiados. Portanto, se hoje você sente a necessidade urgente de tomar uma decisão, mas seu coração está em tumulto, talvez ainda não seja o tempo de avançar. Deus não nos empurra com ansiedade, Ele nos conduz com paz. E a paz de Deus, dizia Billy Graham, é como um árbitro em nossos corações, sinalizando o momento de seguir ou de esperar. Aprender a escutar essa paz é um dos maiores sinais de maturidade espiritual e um dos maiores indicativos de que estamos sob a direção divina.
Existe algo profundamente libertador em reconhecer que não precisamos carregar sozinhos o fardo de decidir tudo corretamente. Quando entendemos que Deus está dirigindo, o peso das decisões se transforma em confiança silenciosa. Billy Graham costumava usar a metáfora do navegante. Não somos capitães soberanos, mas viajantes guiados por uma estrela fiel. E essa estrela, invisível para os olhos naturais, é a presença constante de Deus em nossas vidas. Se você já se perguntou por que certos caminhos aparentemente promissores de repente desmoronam diante de seus olhos, saiba. Isso também pode ser direção divina. Muitas vezes, os nãos de Deus são livramentos. A porta fechada hoje é a proteção contra dores invisíveis amanhã. Billy Graham dizia que Deus sempre nos dá o que pediríamos se víssemos o que Ele vê. Cada atraso, cada mudança inesperada, cada perda momentânea pode ser uma delicada intervenção do céu em nosso favor. A nossa visão limitada enxerga apenas o agora. Deus vê a eternidade. Enquanto nos apegamos a metas terrenas, Ele trabalha para formar em nós algo muito mais precioso, um coração moldado à imagem de Cristo. E é por isso que a direção de Deus nunca é apenas sobre destinos terrenos, é sobre transformar quem somos enquanto caminhamos. Quando compreendemos isso, começamos a valorizar tanto a jornada quanto o destino. Billy Graham afirmava que o maior inimigo da direção divina é o orgulho. O coração orgulhoso não pede orientação, não aceita correção, não se curva diante da soberania de Deus. E, no entanto, é justamente a humildade que abre as portas para uma vida guiada pelo Espírito. Humildade para admitir que não sabemos tudo. Humildade para aceitar que, às vezes, o melhor caminho é o que inicialmente não escolheríamos. Humildade para confiar mesmo sem entender. Por isso, hoje, talvez Deus esteja esperando algo de você ainda mais importante do que uma decisão: a rendição. Antes de pedir a direção para a próxima etapa, talvez seja necessário entregar o controle do próprio mapa. Talvez seja necessário ajoelhar-se no íntimo do coração e dizer: Senhor, guie-me mesmo quando meu entendimento não acompanhar. Quero andar pela fé e não pela vista. Esse é o primeiro passo da jornada que transforma incertezas em testemunhos. Há uma beleza singular em olhar para trás e perceber que, mesmo nas fases mais confusas, a mão de Deus jamais se afastou. Billy Graham costumava dizer que, na eternidade, entenderemos todas as perguntas que hoje ficaram sem resposta. A confiança na direção divina não se baseia na lógica presente, mas na certeza do caráter de Deus. Um pai que nunca abandona seus filhos no meio do caminho. Quantas vezes já pensamos que estávamos perdidos, apenas para depois descobrir que estávamos sendo conduzidos ao lugar certo da maneira mais inesperada. As curvas da vida não são falhas na navegação divina, são parte do plano. Deus não nos guia por rotas previsíveis, mas por caminhos que desenvolvem em nós fé, coragem e dependência. É no inesperado que aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza. Se hoje sua alma está cansada, se seu coração está pesado de dúvidas, saiba: Deus não exige de você perfeição para guiá-lo. Ele apenas espera um coração disposto. Billy Graham nos lembrava que Deus não usa vasos perfeitos, mas vasos disponíveis. A disponibilidade para ser guiado já é, em si, uma poderosa oração. Quando dizemos, eis-me aqui, Senhor, abrimos espaço para milagres silenciosos e transformações profundas. Ao longo da jornada, é natural haver momentos de medo, momentos em que a vontade de desistir parece mais forte do que a esperança. Mas é justamente nesses momentos que a direção de Deus se torna mais visível. Billy Graham dizia que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele.
Cada passo dado em obediência é uma vitória sobre as forças que tentam nos paralisar. E assim, o convite continua ecoando. Confie. Mesmo quando o caminho parecer solitário, mesmo quando as promessas parecerem distantes, confie. Porque aquele que prometeu ser seu guia é fiel para completar a obra que começou. Sua história ainda está sendo escrita e cada linha invisível que Deus traça hoje será motivo de gratidão amanhã. À medida que avançamos pela vida, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus nos abandonou no meio do caminho. As esperas se prolongam, os sinais parecem silenciosos, as orações ecoam sem resposta. Mas Billy Graham nos ensinava que o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência, e sim de trabalho. Como um agricultor que planta uma semente e espera com paciência o tempo da colheita, Deus está sempre operando nas profundezas invisíveis do nosso ser. Quando Deus está dirigindo sua vida, nem sempre Ele oferece a luz de holofotes. Muitas vezes, Ele coloca apenas uma pequena lâmpada diante dos seus pés. O suficiente para você ver o próximo passo, mas não todo o caminho. E é nesse espaço de escuridão controlada que a confiança é construída. A fé não nasce no óbvio, mas no invisível. Como Billy Graham dizia, fé é confiar que Deus já está no futuro, preparando tudo para o seu bem. Você pode ter a impressão de que está parado, estagnado, esquecido, mas na verdade pode ser que esteja no exato centro da vontade de Deus. Algumas lições só são ensinadas no deserto. Alguns milagres só acontecem no silêncio. E é nesses momentos em que tudo parece adormecido que Deus está secretamente plantando raízes mais profundas dentro de você, raízes que resistirão às tempestades futuras. O problema não é a falta de direção divina, é nossa impaciência em querer ver resultados imediatos. Queremos que Deus dirija nossas vidas como um motorista de Fórmula 1, rápido, certeiro, espetacular. Mas Deus prefere agir como um jardineiro, paciente, cuidadoso, atento a cada estação. Billy Graham dizia que Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele age exatamente no momento certo. Talvez hoje, sem que você perceba, Deus esteja usando esta espera para desenvolver algo que você ainda não pode entender. Talvez Ele esteja construindo em seu coração a fé que você precisará para suportar vitórias ainda maiores. E nesse processo silencioso, talvez a maior demonstração de que Ele está dirigindo sua vida seja justamente o fato de que, mesmo sem ver o caminho inteiro, você ainda está aqui, confiando, esperando e caminhando. Em muitas ocasiões, Deus nos guia através daquilo que inicialmente interpretamos como perdas. Quando um plano cuidadosamente construído desmorona, quando uma relação que parecia eterna chega ao fim, ou quando uma oportunidade se fecha sem explicação, nossa primeira reação é perguntar: por quê? Mas Billy Graham ensinava que Deus nunca remove algo de nossas vidas sem ter algo melhor para oferecer, mesmo que no momento isso pareça impossível de entender. A dor da perda, sob a perspectiva humana, é amarga e desconcertante. Porém, sob a ótica divina, é o preparo para um novo capítulo. Se todas as portas permanecessem sempre abertas, nunca seríamos forçados a buscar novas direções. Se nunca sentíssemos desconforto, jamais sairíamos da zona de segurança. É o desconforto que desperta, é a perda que redireciona, é a dor que impulsiona o crescimento. Deus usa até nossos escombros para construir novas pontes. Billy Graham dizia que Deus guia tanto por meio de portas abertas quanto de portas fechadas. Ambas são sinais de amor. Ambas são expressões da sua soberania. Às vezes, a maior bênção não está no que recebemos, mas no que fomos impedidos de receber. É preciso olhos de fé para enxergar o cuidado oculto de Deus por trás das recusas que a vida nos apresenta.
Por isso, se você hoje está vivendo uma estação de perda ou de ruptura, não conclua precipitadamente que está fora da vontade de Deus. Pode ser justamente o oposto. Pode ser que você esteja no ponto exato em que Ele precisa que você esteja para prepará-lo para algo infinitamente maior. Pode ser que a perda que agora dilacera seu coração seja, amanhã, o testemunho que edificará a vida de muitos. E quando olharmos para trás, quando enfim o tempo revelar o que hoje parece um mistério, veremos que Deus esteve no controle o tempo todo. Cada lágrima, cada recomeço, cada curva inesperada foi parte de um roteiro que só Ele poderia escrever. Um roteiro de redenção, de restauração e de glória. Billy Graham dizia que a direção de Deus raramente é um caminho reto e plano. Muito mais frequentemente, ela se parece com uma estrada montanhosa, cheia de curvas fechadas e vales profundos. Mas cada subida árdua e cada descida íngreme tem um propósito. Deus está menos interessado na rapidez da nossa jornada e mais comprometido com a solidez do nosso caráter. Se a sua caminhada tem sido difícil, se você sente que cada passo exige uma força que você não sabe de onde tirar, saiba que não é sinal de abandono. É treinamento, é fortalecimento. Deus não está apenas levando você a um destino, Ele está moldando quem você precisa se tornar para habitar plenamente aquilo que Ele preparou. E muitas vezes, a fornalha da dificuldade é o lugar onde o ouro da fé verdadeira é refinado. Billy Graham gostava de lembrar que assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossas almas também precisam atravessar provas para serem fortalecidas. Não há atalhos para a maturidade espiritual. Não há crescimento sem desafios. A verdadeira marca de que Deus está dirigindo sua vida pode ser justamente a presença de desafios que você, sozinho, jamais escolheria enfrentar. Mas lembre-se, Deus nunca nos chama para um caminho sem caminhar conosco. Cada lágrima que cai, Ele vê. Cada dor que sentimos, Ele sente. E cada oração que sussurramos no escuro é recolhida com carinho no coração do Pai. A presença dele é a maior garantia de que mesmo quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar, estaremos sendo carregados em seus braços. Portanto, se o seu coração hoje clama por direção, saiba, a mão de Deus já está estendida. Talvez não para mudar imediatamente o cenário ao seu redor, mas para mudar o cenário dentro de você. Para transformar a sua visão, fortalecer a sua fé e reacender em seu espírito a certeza inabalável de que Ele é e sempre será o seu guia fiel. Quantas vezes já nos perguntamos, e se eu errar? E se eu tomar a decisão errada, mesmo tentando seguir a vontade de Deus? Billy Graham nos tranquilizava ao ensinar que Deus é maior que nossos erros. Quando entregamos nossa vida verdadeiramente a Ele, até nossos desvios podem ser redirecionados para os seus propósitos. Deus não é um maestro que abandona a orquestra ao primeiro erro de um músico. Ele é o maestro que sabe integrar cada nota dissonante em uma sinfonia ainda mais bela. Quando nossa intenção sincera é agradá-lo, Ele honra até nossos passos vacilantes. Sua graça cobre nossas imperfeições. Sua misericórdia corrige nossas rotas sem nos condenar. Billy Graham dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, porque somos nós, os humanos, que vemos tortuosidade onde, na realidade, existe apenas uma pedagogia divina que foge à nossa compreensão. Cada curva inesperada, cada tropeço, cada recomeço é absorvido pela sabedoria perfeita do Autor da vida. Por isso, ao invés de paralisar-se diante do medo de errar, entregue seu coração completamente a Deus e caminhe com confiança. Ele não espera a perfeição de você, espera a entrega. E na entrega, Ele revela caminhos que nenhum cálculo humano poderia antecipar. A sua história não será definida pelos erros que você temeu cometer, mas pela fé que você escolheu cultivar. E quando você olha para Ele,
E não apenas para o caminho, você se tornará capaz de atravessar até os vales mais escuros com a certeza de que não há erro, não há falha, não há desvio que possa frustrar os planos daquele que te chamou. Às vezes, a maior confirmação de que Deus está dirigindo sua vida não é uma resposta imediata, mas a transformação silenciosa que acontece dentro de você enquanto espera. Billy Graham dizia que a verdadeira fé é provada não nos dias de glória, mas nas noites silenciosas, onde parece que o céu permanece em silêncio e o caminho diante de nós é invisível. E ainda assim, mesmo sem ver, continuamos crendo. A espera não é um castigo, é uma preparação. É durante os períodos de silêncio que Deus trabalha nas áreas mais profundas do nosso ser, moldando nossa paciência, fortalecendo nossa esperança, afinando nossos ouvidos para discernir sua voz. Muitas vezes, aquilo que pedimos como resposta, Deus concede como transformação interior primeiro, e quando finalmente enxergamos, percebemos que a maior bênção não foi o que recebemos, mas quem nos tornamos. Billy Graham comparava o agir de Deus a um oleiro moldando o barro. Às vezes a pressão aumenta, às vezes o formato precisa ser desfeito e recomeçado, mas sempre há uma intenção por trás de cada toque. Nunca estamos abandonados à sorte. Estamos sendo esculpidos pelas mãos do Criador, que conhece não apenas o que precisamos, mas também o tempo exato em que devemos receber. Portanto, se hoje sua alma clama por uma resposta e parece não ouvir nada, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está cheio de intenções, cheio de amor, cheio de propósito. Talvez ele esteja esperando que você confie não no que vê, mas em quem ele é. Porque no final, a verdadeira segurança não vem das respostas que obtemos, mas da relação que construímos com aquele que nos guia. E essa relação, essa confiança silenciosa que cresce na escuridão, será a sua luz em dias futuros. Quando você olhar para trás, verá que cada passo incerto, cada oração aparentemente não atendida, cada momento de dúvida silenciosa, foi, na verdade, uma ponte. Uma ponte que o conduziu a um lugar de fé tão firme que nada neste mundo poderá abalar. Billy Graham costumava dizer que a vida cristã não é uma linha reta para o topo de uma montanha. É mais parecida com uma trilha longa, repleta de vales, montes e, às vezes, nuvens densas que encobrem a vista. E ainda assim, a cada passo, Deus está ali, mesmo quando não conseguimos senti-lo. É essa certeza silenciosa, essa confiança não baseada em emoções, mas em fé, que prova que estamos realmente sendo dirigidos por Ele. Você pode sentir-se fraco agora. Pode olhar ao redor e ver apenas incertezas. Mas Billy Graham nos lembrava que é exatamente nos momentos de fraqueza que a força de Deus se manifesta mais poderosamente. A direção de Deus não depende da sua força, mas da sua graça. Não depende da sua capacidade de entender, mas da sua promessa de guiar aqueles que confiam. Mesmo quando você sentir que sua fé é pequena como um grão de mostarda, lembre-se, esse é o tamanho suficiente para mover montanhas. A grandeza da fé não está no tamanho do nosso sentimento, mas na grandeza do Deus em quem confiamos. Deus não pede perfeição, Ele pede rendição. E é na rendição que experimentamos a beleza da verdadeira direção divina. Talvez hoje seja o dia em que você, cansado de lutar com suas próprias forças, decida finalmente soltar as rédeas da sua vida e entregá-las completamente a Deus. Talvez seja o dia em que você pare de buscar sinais externos e comece a buscar a presença silenciosa, mas poderosa, do Espírito Santo em seu coração. Porque a direção de Deus não é um mapa que recebemos, é um relacionamento que cultivamos. E ao se render, ao confiar, ao caminhar mesmo sem entender completamente, você descobrirá a verdade que Billy Graham pregou com tanto fervor. A vida mais segura
mais plena, mais rica que alguém pode viver é aquela que não é dirigida pelos próprios planos, mas pelo eterno amor de Deus. E então você perceberá que nunca esteve perdido. Sempre esteve sendo guiado. Sempre esteve nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Às vezes, procuramos Deus nas grandes manifestações, nos milagres espetaculares, nas respostas imediatas. Mas a verdadeira direção divina, muitas vezes, se revela nos silêncios, nos atrasos, nos caminhos que, à primeira vista, parecem incertos. Billy Graham nos ensinava que a voz de Deus é mansa e suave, e que só quem aprende a silenciar o próprio coração consegue escutá-la. Talvez a maior prova de que Deus está dirigindo sua vida seja justamente o fato de que, mesmo sem todas as respostas, você continua confiando. Em uma sociedade que exalta a pressa, o controle e a certeza, confiar em uma direção invisível é um ato revolucionário de fé. E ainda assim, é exatamente isso que nos torna livres. A dependência de Deus não é uma prisão. É o portal para a verdadeira liberdade. Quando deixamos de carregar sozinhos o peso dos resultados, descobrimos a leveza de sermos guiados por alguém que conhece cada curva do caminho e cada estação do nosso crescimento. Talvez hoje você esteja em uma encruzilhada, entre o medo e a fé, entre o que parece seguro e o que exige confiança. Lembre-se, Deus não chamou você para uma vida previsível. Ele o chamou para uma jornada de fé. E fé é dar o passo antes que o chão apareça. É seguir mesmo quando o mapa parece em branco. A vida mais rica, mais plena e mais profundamente impactante é aquela que se move ao compasso da vontade de Deus, mesmo que para isso seja preciso fechar os olhos e apenas ouvir. Billy Graham dizia que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro onde podemos estar, não porque a estrada será fácil, mas porque a companhia será eterna. Cada lágrima que você derramar, cada oração que você elevar, cada decisão que você tomar em obediência, ainda que custosa, será um tijolo colocado por Deus na construção de uma vida que glorifica o seu nome. E isso, mais do que qualquer conquista humana, é o verdadeiro sucesso. Por isso hoje, talvez o maior convite que ecoa em seu coração não seja para mudar de caminho, mas para mudar de atitude diante do caminho. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Não é sobre ver toda a estrada, mas sobre saber de quem é a mão que guia. Deus não quer apenas dirigir seus passos, Ele quer habitar seu coração em cada passo. Ele não quer apenas te levar a destinos terrenos, Ele quer moldar em você um eco da eternidade. Feche os olhos da ansiedade, abra os ouvidos da fé e permita-se ser conduzido. Porque aquele que entrega a direção de sua vida a Deus pode não saber todos os porquês, mas viverá para testemunhar todos os para quê. O controle é uma ilusão, mas a direção divina é uma promessa. E hoje, essa promessa continua tão viva quanto esteve no dia em que Deus soprou vida em você. Afinal, a pergunta que realmente importa não é "Deus está me guiando?", mas sim "Eu estou disposto a ser guiado?". A resposta para esta pergunta pode mudar não apenas a sua direção, mas o seu destino eterno. Porque no final, não são os planos que garantem uma vida abençoada, e sim a entrega nas mãos daquele que escreveu todos os dias da sua história antes mesmo que você nascesse. Se esta mensagem tocou o seu coração, se em algum momento desta jornada você sentiu que Deus estava falando com você através destas palavras, eu convido você a dar o próximo passo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa desta direção divina e inscreva-se neste canal. Juntos, podemos formar uma comunidade de fé, esperança e transformação. E lembre-se, a estrada pode ser longa, mas quando Deus é o condutor, cada passo é um milagre em movimento.